que agora foi. Foi. Então, boa noite, gente. Agora, oficialmente, para quem não sabe, sou Júlia, né? Sou da diretoria de eventos. Um prazer estar com vocês aqui hoje. E hoje nós temos Roberto Mendonça. Ninguém menos, ninguém mais que Roberto Mendonça. Referência aí em muitas coisas, fisioterapia em militares, fisioterapia no lombar, fisioterapia esportiva, diretora da SONAF. Aí agora eu vou apresentar formalmente o currículo dela, que até demorou para carregar de tão pesado que é. A Roberta é doutorando em Ciências da Reabilitação pela Unicid, mestre em Ciências de Reabilitação pela Uniswan, fisioterapeuta do Corpo Permanente da Marinha, sócio especialista SONAF e diretora regional da SONAF RJ do biênio 24-25, pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica pela UCP, especialista em biomecânica pela UFRJ e é docente na pós-em-dor pela Albert Einstein, docente em pós de fisioterapia esportiva pela Celso Lisboa e docente da pós-fisioterapia esportiva da Fisio e Ortopedia. Então, ela vai estar mostrando essa aula aí para a gente hoje, sobre a avaliação multidimensional da dor lombar, que é um tema muito recorrente e que eu sei que a maioria das pessoas tem dúvida, porque às vezes na faculdade fica meio batido, ou não está tão atualizado, então acho que foi uma ótima pessoa ser convidada para falar sobre isso. Prazer, Roberta, ter com você aqui hoje. Obrigada por ter aceitado, mediante a correria da sua vida. Complexo, mas a gente vai dando um jeitinho, né, Júlia? Eu que super agradeço a oportunidade. Eu sempre gosto, né, de falar, é um assunto que eu nem gosto de falar e adoro estar com vocês também. Então, parece isso clichê, né? Mas, de fato, toda vez que a gente dá uma aula, a gente aprende, porque primeiro que a gente tem que organizar o nosso pensamento para poder tentar explicar para vocês, né? E só o fato da gente organizar o nosso raciocínio, que a gente aplica na prática, isso já sistematiza. Então, para a gente é sempre um treinamento, é sempre um aprimoramento a gente se preparar para qualquer aula que seja. Então, fica aqui a minha gratidão. E já queria, de antemão, também falar um pouquinho sobre a iniciativa Liga, né? Que eu acho isso um movimento sensacional, pessoal. Então, eu sou suspeita para falar, porque na minha época não existia isso, então a gente só dependia praticamente das coisas do curso e a gente, através do CA, do Centro Acadêmico, é que a gente acabava inventando um monte de moda, né? E hoje em dia a gente tem essa possibilidade das ligas, então aproveitem que tem muito fisioterapeuta que gosta também desses movimentos e apoiam vocês, então tenho certeza que isso só agrega, apesar de muitas barreiras que às vezes acontecem, tá, gente? Que eu sei perfeitamente que não é um movimento simples, mas isso, inclusive, vai trazer muito construtos para vocês gerenciarem isso ao longo da carreira. Já é uma experiência danada combater já as barreiras para esse movimento acontecer, tá? Então, sem mais delongas, da Lafito, só para eu entender aqui da organização, é Júlia, né, Júlia? Você, quem mais que tá? Que é da Liga? John, né? Que é outro filho. Eu. A Luísa também, ela Lafito. Ótimo. Larissa também é? Sim. Larissa, Ana Carolina, Gabriele Mafra. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Então tem um pessoal em peso aí, né? Que massa. Muito legal. Aí, só para eu entender, pessoal, para eu botar um termômetro aqui do quanto que eu vou perturbar vocês. 1 hora de aula? 1h30? Mais ou menos isso? 1h20, que aí, né? No final a gente deixa... Você prefere que o pessoal te interrompa para dúvida ao longo da aula ou no final? Eu prefiro que interrompa, sabia, Júlia? Porque eu acho que a gente fica no processo meio solitário, fica falando aqui direto só com a tela do computador. Então, pode interromper, que eu acho que até acrescenta, mesmo que às vezes a gente perca um pouquinho a ordem, né, dos assuntos, mas eu acho que é sempre bom. Pode interromper, só levantar a voz aí, abre o microfone, me interrompe. Senão vocês me conhecem, eu vou falando que nem uma metralhadora. Tá bom. Se puder, então vamos embora.
Deixa eu ver, acho que ele vai compartilhar. Por acaso, vocês estão vendo minha tela compartilhada, não? Sim. Tá indo. Foi? Para mim tá indo ainda. Agora foi. Então, tá, até o título tá ali, gente, como dor lombar no esporte. Eu confesso para vocês que eu peguei essa aberturazinha aí que estava mais bonitinha da foto, não editei o nome, mas o nosso conteúdo hoje vai ser sobre dor lombar em geral, tá? Então, isso foi até uma coisa que a Júlia me alertou, né? Que a gente está falando com a Liga de Traumato Ortopedia em geral, né? Então, não necessariamente do esporte. Então, a gente vai focar mais sobre isso, tá? Aqui um pouquinho da trajetória, a Júlia já resumiu aí um pouquinho, né? Hoje em dia, estou ministrando aula até mais outros pós aqui, mas também não botei para não ficar muito extenso. Mas o fato é que a gente vai construindo ao longo do tempo toda uma trajetória pautada em muito estudo, né, galera, e muito sacrifício. Então, sou 1000% comum, super povão. Quem trabalha comigo aí diariamente, os meninos me conhecem, o que não me faz nem um pouco diferente de vocês. E se nessa trajetória eu conseguir, por muita querência, conquistar essa carreira aí que, de certa forma, eu sou orgulhosa de tudo que aconteceu, foi por muita persistência, muito sacrifício, muita força, muita garra, e não foi de nada especial do que vocês não tenham, tá? Então, já fica aí de antemão que a trajetória só depende de vocês buscarem as oportunidades e estarem prontos quando as oportunidades aparecerem, tá? Bom, já trouxe aqui, né, algumas das figuras para a gente já ir dando uma olhadinha do que normalmente a gente apresenta, né? Imagino que todo mundo já tenha visto alguma dessas imagens aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, se isso se aplica, se não se aplica, e a grande verdade é que no final das contas da aula, eu quero que vocês entendam. Oi, alguém falou comigo? Não sei se é só para mim, mas tem umas pessoas também falando sobre o slide não estar passando para gente. Então, peraí. Deixa eu parar o compartilhamento, deixa eu compartilhar a tela inteira. Eu estava compartilhando só uma janela. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Vê se agora foi. Foi? Vê aí para mim, gente. Agora, Passando o slide para ver. Agora foi. Foi? Então, beleza. Foi. Então, na verdade, o que a gente vai conversar, todos os construtos de uma avaliação, para vocês entenderem depois e saberem julgar exatamente se cabe ou se não cabe, esses informativos que a gente vê muito disseminado, principalmente na internet, e como vocês vão explicar isso para os seus pacientes, tá? Então, a ideia aqui hoje, gente, é a gente falar, no geral, sobre a relevância, né, da dor lombar, o que a literatura traz aí da escassez de fatores de risco que a gente ainda conhece, mas principalmente entender a multidimensionalidade, que é uma palavra bonita, da dor lombar, que nada mais vem a ser que a análise multifatorial que a gente precisa ter deste sintoma, né, desta doença, que a gente vai ver mais para frente, que impacta o mundo ainda, né? Então, diante disso, entendendo como essas variáveis interferem nesse sintoma, vou citar para vocês, tá, o passo a passo de uma avaliação, como a gente escolhe umas intervenções, porque numa aula de 1 hora, vocês imaginem que é uma queixa extremamente complexa, que a gente, numa aula de 1 hora, não vai conseguir ensinar vocês a tratarem de fato, mas já vai direcionar bastante como vocês vão procurar, né, estudos e se aprofundar no que vem a ser o universo da dor lombar, ok? Bem, só para vocês terem uma ideia da relevância da dor lombar, esse aqui é um paper
que ele faz uma análise do impacto das doenças no mundo inteiro, tá? Então, esse estudo chama Global Burden of Disease. Então, ele acontece de forma sistemática a cada década e, mesmo na última atualização que teve desse estudo, a dor lombar aparece como a principal causa de anos vividos com incapacidade, seguidos da enxaqueca e da depressão. Isso é a nível mundial, galera. Então, para vocês terem ideia do tamanho da relevância que tem a dor lombar. E, sendo um problema complexo, e a dor lombar ela vem aparecendo nos últimos 30 anos nesse estudo, que é um grande censo no levantamento do impacto das doenças, ela vem apresentando os 5 primeiros lugares nos últimos 30 anos. E nesse último, ela apareceu como primeira grande causa, né? Então, é extremamente custosa, ela traz um impacto na vida muito grande. Então, vejam, como que, né? Isso já sugere para a gente que não é um problema fácil de resolver, senão ela não tinha tanto impacto a nível mundial. Esse é um problema ainda extremamente prevalente. Vocês já têm que começar a criar o critério de todos os tratamentos que são vendidos, né? Uma grande mágica para resolver o problema da dor lombar, provavelmente tem alguma coisa errada, porque se fosse simples de tratar e com uma solução muito rápida e mágica, a gente não teria essa grande incidência mundial, né? Então, já desconfiem, já tenham muito critério, tá, pessoal? Na dor lombar no esporte não é diferente, ela é prevalente. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aquele primeiro estudo, ele é a nível populacional geral. Então, no esporte, é ainda um buraco negro. Então, a gente tem pouquíssimos estudos falando da dor lombar especificamente em atletas. E essa revisão sistemática, que ela é uma scoping review, para vocês entenderem o que é uma revisão de escopo, ela é uma revisão que vê tudo o que está falando na atualidade sobre aquele assunto. E ela vai agrupando para entender o comportamento da ciência nesse assunto, tá? A gente chama de uma grande revisão guarda-chuva. Então, só se porventura vocês forem fazer aí trabalho de conclusão de estudo e acharem uma revisão de escopo, uma scope review, vocês já saberem do que se trata, tá? Ela faz um grande apanhadão para entender o que está sendo falado sobre aquele assunto num geral. Então, eles constataram que o número de estudos cresceram nos últimos anos, sim, porém, a maioria desses estudos são escritos por médicos, e pouquíssimos por médicos e fisioterapeutas. Os dados são muito variados em cada esporte. A gente tem relatos de casos e estudos transversais mais prevalentes, o que, vejam, a qualidade desses estudos, então, é baixa. Então, temos baixa qualidade de evidência da dor lombar no esporte, e são necessários, né, estudos prospectivos mais robustos para a gente entender a dor lombar não específica no esporte, tá? Já me digam aí, antes da gente continuar, que eu não sei se eu especifico isso lá na frente direitinho. Todo mundo sabe aí, pode levantar a mão, tá, gente? Pode abrir o microfone. O que seria uma dor lombar específica e uma dor lombar não específica? Me diga aí, Júlia, se tiver alguma resposta no site, no chat, aí você me fala da maioria da galera, se a maioria da galera sabe a diferença. Tá. Eu, por exemplo, não sei. Júlia? Então vamos lá. Porque hoje em dia eles têm vindo com essa dicotomia, né, nos estudos. Então, a dor lombar específica é quando a gente tem, de fato, um dano estrutural que justifica essa dor, tá? Então, há, de fato, uma correlação do dano estrutural causado e o sintoma da dor lombar. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com uma compressão de raiz nervosa e a gente observa isso na ressonância magnética, lá no forame,
na saída da raiz. Então, vamos estudar anatomia, tá, galera? A gente tem um estreitamento severo, pode ser por uma artrose, a gente pode ter também uma compressão por uma hérnia discal extrusa, e o sintoma clínico conversa com essa lesão estrutural encontrada nos exames, essa dor é específica. Então, de fato, aquele dano estrutural está correlacionado com o sintoma apresentado na clínica, tá? Mas isso, pessoal, tem que ter uma correlação verdadeira. Então, por exemplo, eu posso ter um nível de uma compressão a nível de L4, L5, mas os sintomas do paciente, tanto da parte de miótomos e de dermátomos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que seriam os testes da raiz nervosa, elas são referentes a L1, L2. Então, essa dor lombar não é específica, porque aquela lesão estrutural observada no exame de imagem, ela não está sendo correlata ao sintoma clínico, tá? Então, tem que ter essa conversa. E aí, pasmem, e quando a gente tem uma dor lombar não específica, é que não há um dano estrutural ou uma condição estrutural que justifique aquela queixa. E pasmem, pessoal, 95% das dores lombares são não específicas. Então, isso eu já boto aí uma baita introdução de uma discussão que a gente vai ter lá na frente, tá? Espero que tenha ficado claro aí, então, qual é a diferença da dor lombar específica e não específica, tá? Então, a gente tem aqui uma revisão sistemática, né, lá da dor lombar no esporte, e que o que eu vou trazer para vocês aí desse estudo é que existem poucos estudos, tá? Não vou entrar em cada tópico desse, que seria uma aula de dor lombar no esporte, mas a gente ainda precisa de muitos estudos na área. Então, para quem tem interesse, né? Quem tem interesse de fazer mestrado, doutorado e tal, é uma boa janela de pesquisa, porque a gente tem pouquíssima coisa publicada, tá? De fatores de risco que a gente vem observando em relação à população geral, aqui, mais uma vez, está mais relacionada ao paciente que é praticante de atividade física. Então, ter história de dor lombar, altos volumes de treinamento, picos de carga, eles aumentam o risco. Já na população em geral, pessoal, o que a gente vê é sedentarismo, tá? Como um grande fator de risco para desenvolver dor lombar. Cigarro, tá? Então, o fumo também interfere em maior risco de desenvolver dor lombar. Sedentarismo, já falei. Você ter tido um histórico de alguma crise de dor lombar ao longo da vida, né? Então, isso a gente já sabe, para qualquer dor, o principal risco, fator de risco associado é você já ter tido um episódio de dor ou um episódio importante, que tenha tido uma experiência grande, uma experiência muito ruim com essa dor, tá? Em relação a movimentos, a gente já tem aí uma literatura que é mais superficial, então poucos estudos conseguiram encontrar, de fato, uma associação, ou seja, maior risco de desenvolver dor lombar de forma linear. Então, para todo mundo entender o que é linear, é eu dizer, o encurtamento de posteriores de coxa, como esse daqui, ele de fato interfere no surgimento da dor lombar, né? Então, se eu tenho, por exemplo, maior fraqueza dos músculos do meu abdômen, e eu necessariamente tenho maior dor lombar, então os estudos não têm ainda força de evidência científica para fazer essa associação, tá? O nosso caminho é que a gente vai precisar de modelos teóricos que investiguem várias variáveis, né? Inúmeras variáveis nesse modelo aqui, para a gente testar se um conjunto de fatores aumentam o risco de se lesionar, tá? Isso é uma análise estatística mais robusta, mais densa, e que a gente ainda não tem estudos que tenham feito de forma prospectiva, né? Porque fator de risco, gente, tem que ser prospectivo. O prospectivo é daqui para frente, tá?
Eu não posso pegar um dado só de hoje e nem posso usar um dado de ontem, tá? Então, para a gente, de fato, ter de forma robusta como um fator de risco, eu tenho que pegar de hoje para frente, tá? Isso se chama o prospectivo. Mas alguma evidência já começa a sugerir algumas coisas. Então, alguns estudos já entraram numa associação de encurtamento de posterior de coxa e dor lombar em atletas, restrição na flexão lateral de tronco, flexibilidade de isquiotibiais e redução da lordose lombar já foi associada a um aumento de risco de desenvolver dor lombar em 12 meses, tá? Mas vejam, esses ainda são estudos iniciais com um fator de associação fraco com um número pequeno, tá, de pacientes. Bom, o que a gente vê, gente? Isso independe do contexto esporte ou não, tá? A dor, em relação à severidade, a dor lombar, ela tem uma prevalência de severidade maior do que as outras queixas, então o tempo, né, de manutenção, de duração dessa queixa, ela tende a ser maior do que as outras queixas musculoesqueléticas. A recuperação depende do contexto e das crenças. O que significa isso? Qual era o cenário por trás do surgimento dessa dor? Qual era o contexto social? O que aquele paciente estava vivendo? O que aquele paciente acredita, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso nos próximos slides. E 90% das dores lombares, como a gente já tinha falado, né? 90%, 95% dessas dores são inespecíficas, tá? E as dores específicas que a gente tem de maior prevalência são câncer, fratura, síndrome da cauda equina, que é aquilo que eu falei da compressão da medula, do final da medula, doenças inflamatórias sistêmicas e estenose de canal, que eu não botei aí no textinho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, aqui a gente deixa mais claro ali um pouquinho, até com os exemplos de as principais causas da dor lombar específica, tá bom? Câncer, fratura, síndrome da cauda equina e doenças inflamatórias sistêmicas, além da estenose lombar. Pois bem. Roberto. Pode falar, Luísa. Que aqui já veio uma pergunta já que está entrando nesse ponto aí. Estão perguntando se você acha que essa incidência tão alta de dor inespecífica pode ser influenciada por processos de avaliação mal conduzidos, né? E aí, portanto, ineficazes na identificação das correlações entre sintomatologia do paciente e as deficiências de estrutura e função. Então, vamos lá. Não vejo por esse lado, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala de um dano estrutural, a gente está falando de exames de imagem, né? Então, exames de imagem como, por exemplo, uma ressonância magnética, uma tomografia, né? Para que a gente consiga observar como que está a condição daqueles tecidos e essas lesões, essas alterações que a gente encontra na imagem, de fato, ser correlacionadas com a dor. E, pasmem, a gente tem um grande boom, a gente vai falar isso também mais para frente, de exames de imagem. Então, não é por uma baixa acurácia de avaliação, sabe? É mesmo porque não há. Então, isso é uma grande crença que uma das minhas missões aqui hoje é que vocês saiam com um outro olhar sobre o que é dor. Então, isso acontece na dor lombar, que 95% dessas dores não são específicas, ou seja, a gente não tem, de fato, uma lesão estrutural propriamente dita, mas a gente tem dor. E aí a gente vai entender o porquê que a gente tem dor, mesmo não tendo uma lesão, tá? Então, esse é o grande... se a gente já sair daqui com essa clareza sobre esses conceitos, eu já vou entender que a minha missão de terça-feira à noite já foi cumprida e que meu tempo aqui com vocês não foi em vão. Mas ótima pergunta, tá? Que isso realmente traz muitas dúvidas para as pessoas. Mas sim, a gente pode ter dor sem ter tido lesão. E cada vez mais a gente encontra esses achados, não só com a dor lombar, mas com a dor anterior de joelho, a coisa da condropatia.
Então, eu tenho uma aula só falando sobre isso, sobre essas questões estruturais e a relação com a dor, que a gente vê isso em diversas queixas, né? Dor anterior de joelho é clássica também da gente entender que maior degeneração tecidual da cartilagem, né? Principalmente fêmuro-patelar, está mais associada, obviamente, a maior dor, e não é isso que os estudos mostram. Quando vai analisar a imagem dos pacientes e a gente vai correlacionar quem tinha mais dor ou menos dor, não há uma associação comportamental clara de que quanto maior a degeneração articular, maior o nível de dor ou incapacidade, né? Então, isso é fantástico, acontece não só na lombar, mas hoje em dia a gente tem descoberto isso em diversas outras queixas musculoesqueléticas, tá? Acho que respondi. Acho que respondeu sim, perfeito, Roberta, obrigado. Beleza. Então, continuando, né, sabendo que é uma questão muito complexa, a gente já começa a se perguntar, não, ok, entendi, é uma condição extremamente importante, ela é complexa, ela é relevante, e como que eu vou tratar, então? Quando a gente vai fazer uma análise, né, de tratamento, então, no paciente em geral, quando a gente vai jogar dor lombar e treatment, vem 1 milhão de papers, né, falando sobre isso. E a gente tem alguns guidelines, tá? Que eu posso até mandar para vocês agora, depois da aula, eu compartilho um linkzinho do Google Drive com o último guideline. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, como que no esporte a gente ainda está caminhando, né, engatinhando sobre isso, você joga lá tratamento, dor lombar no esporte, o que vem é essa revisão que não é sistemática, tá? Então, hoje vocês também vão aprender várias coisinhas de metodologia. A revisão que não é sistemática, ela é uma revisão que você entra lá no PubMed, você coloca qualquer dado de pesquisa do seu interesse e você seleciona os estudos que você quer. E aí, qual foi o critério que você utilizou, de fato, para selecionar aqueles estudos? Não é sistematizado, não há uma metodologia específica, não há critérios, né, para você apresentar. Então, você escolhe os que você acha mais interessante. Essa é uma revisão não sistemática, que a gente chama de revisão narrativa, tá? Essa daí é uma revisão narrativa, ela não é sistemática. A sistemática, ela tem mais validade porque ela seleciona segundo critérios muito bem definidos e quando ela vai fazer a análise, ela coloca a análise de todos os resultados e ela classifica esses estudos. Então, a gente consegue compreender quais os resultados foram encontrados e qual a qualidade daquele paper. Então, você consegue ter uma análise muito mais criteriosa de entender, esse resultado aqui foi X, mas, de péssima qualidade esse estudo. Então, a gente consegue ter essa análise ali da qualidade da informação que a gente está entregando, tá? Na revisão narrativa, não. O autor seleciona o estudo que ele quiser, tá bom? Então, mais uma vez, o tratamento ainda tem, né, muita coisa para a gente descobrir. E olha o que acaba acontecendo, como muito dos papers que são publicados sobre dor lombar. Olha o que eles trazem, né? Que a dor lombar, ela é igual a uma lesão estrutural lombar, então eles categorizam, né, que por tipos de lesão, essa dor, e ela afirma fornecer diretrizes para profissional de saúde, tá? Uma pessoa que não tem um estudo mais aprofundado vai se guiar por isso. E a gente vai entender qual é o problema. Então, ele aponta ali, né, como causais de dor lombar, a hérnia de disco, a espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra para frente, tá, para a região anterior, e a fratura, tá? São as 3 grandes causas que ele coloca de dor lombar, tá? E ele sugere tratamentos específicos para cada condição dessa. Vejam que ele está sugerindo tratamentos para condições estruturais apenas, tá? O que está acontecendo aqui? Ele está tratando uma imagem, ele não está tratando um paciente, tá? Aqui a gente tem até algumas
figuras bem bonitinhas para vocês entenderem ali o que é cada coisa, tá? Essa primeira aqui é como, por exemplo, eu falei que há a compressão da raiz nervosa, tá vendo? Lá saindo no forame. A hérnia de disco ela pode ser posteriorizada também, fazendo uma compressão da própria medula, do nosso finalzinho ali da medula, que pode desenvolver uma síndrome da cauda equina, tá? E a fratura, que é mais fácil da gente poder visualizar e entender o que é, tá? E aí, olha o que ele sugere, né? Para as fraturas, né? A gente sabe que elas são tratadas com repouso, com anti-inflamatórios, com relaxantes musculares e até bracing. Eles sugerem até bracing para tratamento. Já a espondilolistese e espondilólise, a fisioterapia sozinha com programa de exercício de alongamento é aceitável, como se todo paciente de espondilolistese fosse se beneficiar com o alongamento, de forma indiscriminada. E o paciente com hérnia de disco, ele deve ter atividade precoce, exercício de fortalecimento para o core e defende a taxa de retorno às atividades com um processo cirúrgico. Então, coloca todo mundo que tem essas imagens no mesmo buraco. Qual é o problema disso, gente? Aqui, mais uma vez, né, trazendo ali o problema de tratarmos a queixa e não, aliás, a imagem e não a queixa do paciente, o paciente como um todo, se a lesão estrutural propriamente dita fosse o grande problema, uma cirurgia ele teria muito mais benefício do que o tratamento conservador, né? E vejam que até com os atletas isso não acontece, tá? Então, nessa revisão sistemática com meta-análise, que é o maior nível de uma revisão sistemática, a gente não teve diferença no retorno ao esporte, tá? Então, o tratamento cirúrgico não retornou o atleta de forma mais precoce. Então, sugere que atletas deveriam levar em consideração essas taxas de retorno para a decisão de se expor a um procedimento cirúrgico de risco, tá? E, pasmem, são médicos, tá? Que escreveram esse paper. Aqui a mesma coisa, também não vou me prolongar muito. Então, o que acontece, né? A gente vive não só no esporte, mas na população em geral, um grande problema de overdiagnósticos. Então, o que acontece isso? Excessos de diagnóstico, que vai responder uma dessas perguntas de vocês iniciais, né? Será que não é problema de avaliação? Na verdade, a gente está achando pelo em ovo. O que significa isso? Estamos tendo um excesso de exames de imagem, o que acaba a gente hipervalorizando o que é encontrado no exame de imagem, tá? Então, isso não pode, a gente vai entender o que acaba desencadeando lá na frente. Então, um grande pensamento que a gente precisa ter ao ver qualquer exame de imagem, gente, de um paciente esse diagnóstico estrutural, ela muda o desfecho do meu sintoma? Então, a gente precisa ter essa grande clareza, né? Então, parece que diante a gente não está sabendo nem fazer uma boa avaliação. A gente ainda continua achando que todo dano estrutural necessariamente é a causa daquela dor. E a gente continua elencando estratégias para tratar a imagem. Isso é tão comum entre os profissionais, porque, vejam, os leigos entenderem isso, eles não têm culpa, porque eles são leigos, então eles não têm acesso à informação. Agora, um profissional da área de saúde, principalmente um fisioterapeuta, tratar a imagem, isso é muito crítico. A gente tem um grupo, o pessoal do Doses, eu acho que todo mundo deve conhecer aqui, né? No grupo lá de formação do Thiago Rebelo e do Felipe, que traz muito, o pessoal traz muita dúvida, né? Lá no grupo e tal, e todo santo dia, gente. Todo santo dia tem alguém que joga um exame de imagem e fala assim, o que eu preciso fazer? Aqui tem uma galerinha aí já da equipe Doses, que não me deixa mentir, e isso quase todo dia os meninos respondem. Mas o que tem o paciente?
Ele tem dor para quê? Né? Você quer tratar o quê? A dor? Você quer tratar a mobilidade? Você quer tratar a flexibilidade? Então, a gente não trata imagem, tá? A imagem ela vai ser mais uma informação. Então, se a gente não está entendendo nem de onde vem o problema, elencar a melhor técnica, ela é apenas a cereja do bolo, né? Então, isso é o que vocês têm que ter menor preocupação, porque na hora que vocês entendem bem o problema, o que está acontecendo com aquele paciente, todas as variáveis que estão envolvidas ali, tudo que tem potencial de grande melhora, depois escolher qual é a ferramenta que a gente vai usar para melhorar aquilo ali, é simples, acreditem, gente. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Bom, então beleza. Deixa eu me acelerar aqui, que eu já falei muito, ainda estou só quase que no começo. Então, gente, uma mudança, né? A gente precisa entender que tem que ter uma mudança fundamental no que é dor, tá? De uma forma geral, não só no esporte. A dor não é sinônimo de lesão, tá? A lesão pode ocorrer sem dor, e dor pode se desenvolver ou persistir, independente do estado de recuperação da lesão, tá? As alterações anatômicas, então, elas são comumente observadas em indivíduos assintomáticos, assim como pacientes relatam dor mesmo na ausência de problemas na imagem. Então, aí essa conta não fecha, né? Se a gente bota a culpa toda no dano estrutural e a gente faz uma imagem e não tem dano estrutural, por que aquele paciente está sentindo dor? E a gente tipo de dor antes da gente planejar todo o tratamento. Aqui alguns estudos que têm sido desenvolvidos falando sobre a neurociência da dor, então já digo para vocês, estudem sobre neurociência da dor. Quem quer, não só quem quer a área de ortopedia, tá? Mas a área de neuro também, porque paciente, a Luísio está aí que não me deixa mentir, pacientes está brilhando lá no SARA, pacientes com condições neurológicas também sentem dor, então vocês precisam entender de dor para tratar os pacientes neurológicos, pacientes com queixas respiratórias, vocês imaginem, se você está fazendo uma reabilitação pulmonar de um cara que é DPOC, né? Se você está fazendo qualquer outra condição respiratória, aquele paciente tem dor, e você não entende nem sobre aquele sintoma, você pode não ser expert naquilo, mas o mínimo você tem que entender para você intervir, né? Sendo, às vezes, uma dor mais pontual, uma dor que não tenha tamanha gravidade, imaginem a questão de custo em saúde pública e custo para o próprio paciente, se ele tiver que ter um fisioterapeuta que vai tratar a parte respiratória dele que ele está precisando, e ele precisar contratar um outro fisioterapeuta só para reduzir um pouco de dor dele, né? Então, todos os fisioterapeutas precisam ter conhecimento do que é dor. Pois bem, então, recentemente, isso não tem tanto tempo, tem aí, né, 3 anos na gestão de 2021, foi feita a tradução da definição revisada de dor pela Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, tá? Essa definição, ela é da IASP, que é a instituição internacional para os estudos da dor, então é ela que padroniza, né, e gerencia esses estudos, conduz, inclusive, né, um adendo, o professor Felipe Reis é o primeiro integrante da América Latina que compõe essa associação, então ele foi convidado para fazer parte como membro da grande diretoria lá, o que para a gente é um avanço representativo enorme, né? É um professor brasileiro nos representando numa grande instituição dessa, e eles definiram como uma experiência sensitiva e emocional, que é desagradável, ela é associada ou semelhante associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Traduzindo,
a dor, ela é um fenômeno neurofisiológico. Ela pode acontecer com dano tecidual ou apenas numa ameaça do dano tecidual. Que doideira isso, né? Então, tem um estudo antigo, muito antigo, que foi um estudo de caso, quando a gente ainda não tinha nada sobre publicação de neurociência, mas que o médico percebeu de forma muito curiosa o comportamento do paciente. Foi um estudo de relato de caso que o paciente chegou com a bota perfurada, com um vergalhão, e chegou urrando de dor, muita dor, e não deixava ninguém mexer naquele pé. Ele teve que ser sedado para que o pé dele fosse abordado, e quando eles conseguiram cortar a bota e abrir a bota, o vergalhão passou entre os dedos. Não havia praticamente nenhuma lesão tecidual. E o paciente estava urrando de dor, estava descontrolado de dor, porque ele estava vendo aquele vergalhão atravessado no pé dele. E na cabeça dele, aquilo era uma definição de uma lesão absurda, como se tivesse atravessado, de fato, o metatarso dele ali, se tivesse atravessado o pé dele todo. Então, essa ameaça potencial faz produzir dor no nosso cérebro, tá? Então, ela é sempre uma experiência pessoal, influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, vejam que esse sintoma, ele não é criado apenas por fatores biológicos. Então, nós temos gatilhos psicológicos e situações sociais que vão deflagrar esse sintoma de dor, essa experiência de dor. Então, esse conceito abrangeu demais a nossa compreensão, que a gente entendeu que é muito mais multidimensional, tá bem? Então, daí que começa a se discutir a multidimensionalidade do sintoma dor, e na dor lombar não é diferente, tá? Basicamente, hoje em dia, ainda tem sido muito discutido, mas a gente tem basicamente três grandes grupos de classificação. A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. A dor nociceptiva, ela está mais associada à ativação de nociceptores. Então, nós temos nociceptores por todo o corpo e eles vão ler informações, né? Eles serão ativados em processos inflamatórios por situações químicas, né? Então, o processo inflamatório, ele ativa quimicamente o nociceptor. Eles são ativados por questões mecânicas, então pressão também pode deflagrar um disparo nesses nociceptores. Lesão propriamente dita, quando há um corte, quando há algum ferimento, e calor, tá? Então, temperatura, calor ou frio, também pode deflagrar as ações desses nociceptores, tá? Já a dor neuropática, ela já acontece alguma alteração no sistema somatosensorial. Então, ela tem mais a ver com dano mesmo estrutural do sistema nervoso periférico, tá? Então, ela pode acontecer na neuropatia diabética, na síndrome do túnel do carpo, na síndrome da dor complexa regional, nas compressões de raiz nervosa, tá? Então, numa série de compressões do nervo ciático, porque o trajeto do ciático, o trajeto do plexo lombosacro, ele pode sofrer encarceramento em diversos pontos que não necessariamente lá na coluna, entenderam? Então, isso pode ser considerado uma dor neuropática, quando a gente suspeita de um encarceramento, ou seja, há uma compressão, ou um excesso de estiramento desse nervo, e a gente tem sinais de dano de nervo periférico, que a gente vai conversar daqui a pouquinho quais são esses sinais, tá? E temos a dor nociplástica. Essa dor, ela é uma desordem no processamento central da dor. Eu costumo dizer que é um bug no QG, tá? Então, lá na central de operações do nosso cérebro, lá da dor,
Porque entendam o seguinte, gente, e eu explico para os meus pacientes assim, tá? A gente só sente dor porque a dor chega, essa informação chega no cérebro. E no cérebro a gente interpreta isso como dor. Tanto é que, o pessoal da neuro também não me deixa mentir, quando a gente tem lesados medulares com lesão completa da medula, o paciente não sente dor. Você pode arrancar o dedo fora dele, ele não vai sentir dor. Inclusive, é um dos grandes riscos, tá? Desses pacientes, é machucar sem sentir, ele não vai sentir dor. Se for uma lesão completa, por quê? O caminho de lá do nosso septor até o cérebro está cortado. O fio, a medula, está cortado no meio do caminho. Então, o cara não sente dor. Isso significa dizer que o nosso cérebro, o processamento desses dados aqui, é o grande fator que vai gerenciar a intensidade. Beleza? E a dor nociplástica, então, ela é uma desordem desse sistema central aqui. Então, lá no nosso centro de operações, tem alguma coisa dando ruim que a gente sente dor, mesmo sem ter a lesão lá, sem ter um estímulo dos meus nociceptores lá embaixo, entendem? E esse sistema, ele pode ser influenciado por uma série de circuitos neurofisiológicos, principalmente ligados à emoção, tá? Então, aí que está a complexidade do tratamento de qualquer dor musculoesquelética, principalmente a dor lombar. Aqui eu trouxe para vocês esse paper da Sluka, que a Sluka e a Schment, que elas têm um baita grupo de estudos para dor, tá? E ainda se aplica, né, um pouquinho dos mecanismos de dor, tá? Para a gente entender. E isso direciona qual vai ser o nosso tratamento. Então, hoje em dia, esse paper é antiguinho, tá? Ele não é tão recente. Então, hoje em dia, já temos alguns autores que já criticam alguma dessas classificações, mas, de fato, de forma didática, isso foi o que melhor organizou o nosso pensamento em relação à dor, tá? E se vocês já partirem desse princípio, vocês já vão conseguir ter um outro olhar muito mais avançado, tá? Então, a gente pode ter, né, dor de predomínio nociceptivo, de predomínio nociplástico, de predomínio neuropático, ou questões que tenham muita interferência psicossocial, ou que tenham um padrão motor associado. E ele sugere, né, aqui intervenções de acordo com essas queixas, tá bem? Então, deu para entender, gente, o que é nocicepção, lesão e dor? Então, quem nunca aqui, quem tem irmão pequeno, sobrinho, filho, vocês não estão na idade ainda, né? É a grande maioria, mas quem já tem sabe o sofrimento que é pisar numa pecinha de Lego. Misericórdia, gente. Normalmente, numa dessas condições, é que eu uso todo o meu repertório de palavrão da face da terra quando a gente pisa numa pecinha dessas. E a gente para pensar, a gente criou uma lesão estrutural importante. Eu perfurei o meu pé, a peça de Lego atravessou o meu pé, eu rompi um tendão, eu arrebentei um grande vaso sanguíneo ali, fiz uma fratura da minha falange ou do meu metatarso ali? Não. Mas dói demais, tá? Então, esse é um excelente exemplo da gente ter dor sem ter uma lesão estrutural propriamente dita. Então, os nociceptores plantares, como o pé, para a gente é uma região extremamente importante e uma lesão no pé pode fazer a gente morrer, porque a gente não vai conseguir fugir. Tudo que venha a ter um potencial de lesão, ele vai ter uma representatividade cortical muito grande, tá? Então, eu vou ter muito mais nociceptores nesse local e a pressão exercida pela peça de Lego já vai disparar input ali por todo mundo e vai chegar aqui em cima, como o pé tem uma grande representação, ele, bum, caraca, isso é muito perigoso. Então, a gente vai ter uma intensidade de dor muito grande, tá? Por outro lado,
existem pessoas que têm experiência prazerosa com a lesão estrutural. Então, tem esses espíritos iluminados que gostam de ficar se pendurando com esses ganchos, fazendo essas lesões estruturais. Tem, enfim, tem doido para tudo nessa vida. Eles têm uma alteração central na percepção de dor. Para eles é prazeroso, eles acham maneirão isso. E aí, o fato deles enxergarem isso com prazer inibe o processamento central de dor. Então, ele arrebenta os tecidos dele, mas ele não tem dor, tá? Então, eu espero que tenha ficado muito claro essa diferença, tá? Entre nocicepção, lesão e dor, tá bem? São coisas completamente distintas. E aí, essa figurinha aqui, ela traz um esquema, né? Muito bonitinho. Quem fala ali, né? Quando a gente tem um trauma, ou uma pressão, ou uma temperatura elevada, a gente vai ter uma transdução disso, né? Então, o nosso receptor interpreta isso, sinaliza. Esse sinal é transmitido. Quando a gente faz a primeira sinapse na medula, a gente já tem uma modulação, e isso aqui é muito interessante, porque essa modulação ela já é mediante a interferência de neurotransmissores. Essa informação sobe pelas vias aferentes e chega nos nossos locais de processamento de dor a nível central, tá? Então, se eu tiver alguma alteração nesse caminho aí, eu posso ter uma alteração de dor. E se eu tiver, dependendo da minha interpretação, eu vou ter mais ou menos neurotransmissores modulando isso. Então, se eu tenho melhor técnica de enfrentamento, se aquilo para mim não é tão ameaçador, eu vou ter menos neurotransmissores que facilitam esse processo, né? Já se eu tenho muito medo, eu vou ter muitos neurotransmissores conduzindo isso lá para cima, né? E o contrário também é verdadeiro. A gente também, quando tem boas estratégias de enfrentamento da dor, ou quando a gente sente prazer em relação àquilo, a gente produz muitas substâncias que inibem esse processo. Então, vão diminuir a velocidade de condução, e nessas sinapses podem até impedir que algumas sinapses neurais aconteçam, tá? Bom, nocicepção, lesão e dor, ok. E qual é o grande desafio da coluna, da gente entender esse comportamento todo doido na coluna, tá? É que a coluna, ela apresenta inúmeras formas de apresentação. Então, vocês vão ver aquele paciente que sente muita dor quando ele dobra o tronco para frente, quando ele dobra o tronco para trás, quando ele está deitado, quando ele está sentado. Então, diferente de um paciente, por exemplo, gente, com uma artrose de joelho, que é todo mundo igual. Aquela artrose de joelho, ele sente dor para levantar da cadeira, ele sente dor para subir o degrau e ele sente dor para andar, não é isso? Mas que normalmente, quando ele está sentadinho ali vendo uma televisão com a perninha um pouquinho mais esticada, ele não sente dor, tá? Então, ela é muitas vezes atrelada à carga, tá? Já o paciente dor lombar, não. Esse comportamento é muito doido, tá? A gente não tem uma padronização desse comportamento. Então, como ela é multifacetada, ela é complexa da gente conseguir identificar esse comportamento e, logicamente, se a gente não entende, tem uma grande dificuldade da gente escolher a intervenção, tá? Por isso é que a nossa abordagem tem que ser multidimensional. Eu preciso unir, né, o bio, o psico e o social quando eu vou avaliar esse paciente para entender o quanto que cada dimensão dessa está contribuindo para aquela dor. Esse é o modelo sugerido por toda a literatura científica de qualidade sobre dor lombar. Porém, na realidade, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Há um predomínio do bio, como a gente já falou lá atrás. Então, o bio vem a ser, né, a característica de sintoma, localização, duração, frequência dessa dor. Testes funcionais podem ser feitos, mobilidade, força, controle motor. Tudo isso são variáveis da minha dimensão bio. Já na minha dimensão psico, a gente tem a cognição, a emoção e o comportamento. A cognição é a nossa capacidade de compreender, tá? Informações. As emoções e o comportamento, né, por si só se falam.
Prejuízos sociais, adaptações ao trabalho, crenças, né, relacionamentos familiares, a parte de lazer, ela compõe a nossa dimensão social. Então, dentro desses construtos, o que modifica a nossa percepção de dor, tá? Então, nós temos mediadores, pessoal. Esses mediadores eles vão pegar aquele botãozinho da intensidade e vão aumentar ou diminuir a minha intensidade de dor. Ou até mesmo podem ligar pela sensação de ameaça, tá? Então, esses mediadores na dimensão psicológica, a gente teria, né, dois grandes grupos que a gente falou lá, da emoção e da cognição, né, atrás, dentro da dimensão psicológica que a gente está abordando aqui. Os emocionais seriam grandes mediadores, seria depressão e ansiedade, e o psicológico, crença e medo de movimento, expectativa, guardem isso, pensamentos catastróficos, ou seja, eu tenho um problema grave na minha coluna, eu vou ficar sem andar amanhã, eu vou perder o meu movimento da perna. E autoeficácia, a competência de você enfrentar a sua dor, ela é chamada de autoeficácia, beleza? Então, nos aspectos emocionais, depressão e ansiedade, e já nos aspectos cognitivos, a gente tem essas quatro grandes variáveis que vão interferir no meu comportamento da dor, tá? Então, falando lá da cognição, da crença, esse editorial, por exemplo, veio discutindo para a gente que a crença, o reforço dos profissionais de saúde em crenças ruins é um dos principais motivos por que os custos com a dor lombar não reduzem, tá? Então, profissionais de saúde reforçam crenças potencialmente incapacitantes, provenientes do modelo estrutural anatômico, biomecânico. Então, quantas vezes vocês já não ouviram falar frases como: sua vértebra está fora do lugar. Nossa, mas a sua coluna parece que tem 80 anos. Ó, esquece futebol, corrida, sua coluna não vai aguentar mais o impacto, esquece tudo isso. Todas essas crenças acabam desencadeando fatores, descargas neurofisiológicas que modulam essa dor e gerenciam a expectativa, tá? Então, essas crenças acabam direcionando a nossa expectativa de acordo com aquela doença, com aquele sintoma, tá? E aí eu entro no efeito placebo e no efeito nocebo, né? Então, o efeito placebo nada mais é do que a resposta positiva de uma expectativa positiva. Então, essa expectativa positiva desencadeia a produção de neurotransmissores que interferem nesse circuito de processamento de dor, tá? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, que não é o escopo da nossa aula. Já o efeito nocebo, ela é nada mais que uma resposta negativa, uma piora dos fatores inespecíficos por uma expectativa negativa. Então, a gente até criou no meio, né, da ciência um verbo nocebar. Então, quando a gente traz uma série de informações que vão criar crenças incapacitantes, a gente diz que estamos criando nocebo para o paciente. Aquele paciente vai ter respostas fisiológicas negativas. A gente teve um caso muito emblemático lá na Escola Naval, que essa semana ele até veio falar comigo, que ele me encontrou lá, que foi um menino que quase foi expulso da Marinha, porque ele tinha uma hérnia de disco. E foi dito para ele que ele tinha um problema muito grave. Aquilo desencadeou um medo absurdo de movimento e uma preocupação muito grande com aquele problema dele, que ele achava que ele ia ficar quase que inválido por conta daquela coluna. E é claro que toda a intensidade de dor que ele desenvolveu foi moderada, modulada por essa expectativa negativa. Então, foi um paciente, por exemplo, que sofreu muito do efeito nocebo. E aí, vou conversar um pouquinho depois com vocês como é que a gente desconstruiu isso, tá? Então, já falei para você, assim, as formas de aplicação, né? O efeito placebo, a sugestão verbal ou visual, uma boa aliança terapêutica. Na ciência de base, né? Comprimidos inertes e cirurgias fictícias são utilizados. Já o efeito nocebo,
é quando a gente hipervaloriza o impacto de um diagnóstico negativo, a desconfiança na equipe médica, ela pode deflagrar um efeito nocebo, tá? E o excesso de informações biomédicas, tá? Então, a gente hipervalorizar imagem, mais uma vez. Isso já existe, né, estudos mostrando isso na base, que isso de fato acontece, não é apenas um modelo teórico. E esse editorial traz, né, que as crenças mal adaptativas desenvolvidas pelo paciente podem ser potencializadas pela má interação profissional-paciente, baixa qualidade dos serviços de saúde, pela mídia ou mesmo pela experiência individual. E incluem especialmente as relações causais atribuídas à dor. Então, primeiro recado da aula de hoje, galera, não deem informações nocebentas, tá? Então, a gente já entendeu que isso é extremamente prejudicial e isso pode ser caracterizado como iatrogenia, tá? Que venha a ser um dano para o paciente, sabendo que está causando dano, tá ok? Aqui trouxe outros, né, papers que também falam sobre esse efeito neurofisiológico dessa crença incapacitante que a gente reforça nos nossos pacientes. E aqui para vocês entenderem um pouquinho de toda essa cascata neurofisiológica que acontece quando a gente tem essa expectativa negativa, tá? Então, a gente tem diminuição do sistema opioide endógeno, a gente tem uma diminuição do sistema dopaminérgico, enfim, tem uma série de cascatas neurofisiológicas que acontecem, que são estimuladas por conta apenas da expectativa negativa, tá? Para isso, pessoal, então, para eu tratar paciente lombar, a primeira coisa que a gente precisa, quais são as minhas crenças? Essas minhas crenças, eu como terapeuta, tenho algum respaldo científico? Deixa eu procurar na literatura científica, deixa eu ver o que está falando sobre essa orientação que eu vou dar, tá? De que forma eu estou influenciando esse meu paciente com dor lombar crônica. Então, para isso, a gente vou passar aqui, en passant, tá? Sobre os mitos e verdades. Então, a gente já viu que lesão estrutural, ela não significa necessariamente que a gente vai ter dor lombar. Esse paper foi uma das ferramentas que eu utilizei com aquele menino que eu contei a história, tá? Para convencer ele, porque ele era um menino completamente cético e ele estava muito envenenado por outros profissionais de saúde. Foi complexo eu quebrar essa crença dele. E como é um menino extremamente inteligente, com uma cabeça de exatas, ele só acreditou depois que eu mostrei esse paper para ele, porque ele se identificou com a imagem. E ele olhou, a minha coluna é igual a essa foto. Eu falei, pois então, lê, você sabe ler inglês, lê o que está escrito. E aí ele entendeu que o fato de ter lesões estruturais ou degenerações estruturais não significa que tem dor, porque esse paper pegou pessoas sem dor, pessoal. Pessoas que não têm dor, eles fizeram ressonância magnética numa galera e eles viram que, na verdade, a prevalência desses achados variam de acordo com a idade. Quanto maior a década, maior a prevalência disso. Então, resumo da história, faz parte do processo degenerativo. Então, é uma ruguinha, é um pezinho de galinha que a gente tem lá na lombar, lá na nossa coluna, tá? Faz parte do nosso processo natural de envelhecimento. Então, tá bom, Roberta, eu já entendi, mas é melhor fazer a ressonância magnética para diagnosticar o problema de forma precoce. Quantas vezes vocês ouviram que o paciente falou assim, não vou começar a físio, não, porque primeiro eu preciso fazer a ressonância. Depois que eu fizer a ressonância, eu começo a fisioterapia. E aí, o que acontece? A gente já viu que quanto mais precoce a gente tem acesso a um primeiro exame de imagem, maior o custo de saúde do tratamento desse indivíduo ao longo do tempo. Então, ele toma muito mais medicamento, ele passa por muito mais procedimentos invasivos e ele faz muito mais exames sequenciais quando ele faz esse exame de imagem precoce. Então, mais uma vez, não muda o desfecho de dor, incapacidade, ou seja, assim, melhora mais rápido, pelo contrário, esse paciente demora mais tempo para melhorar e ele ainda gasta muito dinheiro, então ele gera um custo para o sistema de saúde muito maior quando ele tem um acesso
precoce a essa imagem, tá? Temos também, muito comumente, né, que o problema é a fraqueza e inativação dos músculos da lombar. Mas será que todo paciente, de fato, tem dor por ter os músculos do tronco fracos e inativos? Esse paper trouxe para a gente, na verdade, que os pacientes com dor crônica, eles têm uma pré-ativação maior, uma tendência a ativar muito mais o músculo antes de realizar a tarefa, com o intuito de proteger a coluna desse movimento. Então, quando a gente achava que, na verdade, era uma hipotonia, era uma inativação desses músculos, hoje a gente está vendo pelos estudos mais modernos que, na verdade, a gente acaba realizando um bracing, um excesso de ativação muscular. Então, cuidado para que vocês não entrem nessa crença de que todo paciente com dor lombar, a gente precisa fortalecer demais o core ou manter isso ativo durante todo o período da vida dessa pessoa. Então, tá andando na rua, tem que estar com o core ativado. Tá subindo e descendo a escada, tem que estar com o core ativado. Vai levantar da cadeira, ativa o core. Então, a gente já percebeu que, na verdade, os pacientes com dor crônica apresentam um excesso dessa ativação. E talvez a gente precisa desligar e ganhar mais mobilidade. Pode ser uma das hipóteses, tá? Outra crença muito comum, tá com dor porque fletiu a lombar durante um levantamento de peso. Então, esse estudo mostrou para a gente que, na verdade, não há uma associação de pessoas que, permitiram mais flexão, tiveram mais dor, isso não existe. E esse estudo aqui do lado mostrou biomecanicamente falando que é impossível nós realizarmos um agachamento profundo sem fletir a lombar, simplesmente porque a nossa estrutura morfológica do quadril não permite. Então, a gente tem uma limitação de ângulo. Se a pelve não virar para trás e a gente não dobrar a lombar, o movimento não acontece, tá? Então, mais uma vez, essa é uma crença, a gente achar que só porque a gente está tendo uma hiperextensão lombar, a gente vai diminuir essa dor, tá? Tenho hérnia de disco, não posso mais fazer atividade de impacto, essa também é clássica. E a gente tem esses estudos fantásticos que mostraram que, na verdade, o sedentarismo ele é muito mais prejudicial do que as atividades de impacto. Então, a qualidade dos discos foram muito melhor. Nos pacientes que foi observado que eram melhores nos pacientes que faziam atividade de corrida, por exemplo, que é uma atividade de impacto. Então, o sedentarismo, não fazer nada, não expor a carga mecânica a esses tecidos, ela é muito mais prejudicial do que a gente se manter ativo e realizando. Então, entendendo tudo isso, o que a literatura traz como tratamento? Eu já acelerei aqui por conta da hora, tá, gente? Primeira coisa, a gente não pode ter um pensamento linear, tá? Que eu tenho uma lesão, eu tenho dor, eu tenho uma sobrecarga, eu vou ter dor, eu tenho uma ansiedade, eu vou ter dor, eu tenho uma privação de sono, eu vou ter dor. A gente tem que entender que isso acontece num modelo complexo de interação de todas essas variáveis, tá? E que elas mudam de acordo com o contexto. Se a pessoa está mais estressada porque naquela semana ela teve um pico de problema na família, aí na outra semana ela, na verdade, fez um pico de atividade física, ou então se é um paciente extremamente sedentário, ele teve uma doença de base, ele pegou uma grande virose, tudo isso vai ser dinâmico. Então, por isso é que é tão complexa o manejo. Se a condição ela é multifatorial, é uma combinação de variáveis, a minha abordagem precisa ser multimodal, tá? Então, não adianta eu trabalhar esse paciente numa dimensão só, porque não vai funcionar. A gente já viu que ela é uma combinação de variáveis. Então, a gente precisa ter uma abordagem multimodal, multidimensional, tá? Então, a gente precisa avaliar, ter um raciocínio clínico muito bem estruturado e elencar a melhor intervenção. Tirem foto disso. Isso aqui são os 3 grandes métodos, as 3 grandes bases de tratamento hoje em dia para dor lombar com mais evidência científica, tá? Então, a classificação por subgrupos
que é o TBC, um método que aqui no Brasil ele é muito empregado pelo grupo do Rodrigo Vasconcelos, foi ele que trouxe para o Brasil essa grande metodologia. O CFT, que é Cognitive Function Therapy, que ela foi trazida para o Brasil também através do professor Ney Messiá, meu orientador do mestrado, e o método Mackenzie, que também é amplamente explorado, tem toda uma discussão em termos da comprovação científica, mas, né, dentre todos os outros milhões de métodos que a gente vê vendendo, né, ainda é um método que tem algum respaldo científico para algumas condições, tá ok? Eu, particularmente, gosto muito, eu faço uma grande mistura, gente, do TBC com o CFT na minha prática clínica, e hoje eu vou trazer para vocês aqui os construtos, os tópicos que vocês precisam se balizar para avaliação, tá? A gente não vai fazer uma avaliação completa, porque não dá tempo, né? Isso a gente tem, eu, inclusive, tenho um curso, esse ano a gente não vai fazer turma por conta do meu doutorado, mas fiquem ligados que no meu curso eu destrincho, tá? A avaliação todinha, como que a gente constrói essa avaliação, esse raciocínio, e depois como a gente escolhe cada ferramenta. Mas aqui eu já vou direcionar os tópicos para vocês, tá bom? Aqui foi a conclusão, né, que a gente teve a evidência, principalmente nos pacientes agudos e subagudos, e aqui a grande estrutura do TBC, só para vocês terem uma ideia de como ele desenvolve o raciocínio, tá? Ele faz uma grande triagem. Ele primeiro pega o paciente e aí no primeiro nível ele entende. Esse meu paciente, ele está com um altíssimo nível de incapacidade, ele apresenta bandeiras vermelhas, então eu classifico ele como manejo médico. Eu encaminho esse cara para o médico, para a gente descartar a gravidade dessa dor, tá? Eu tenho dor específica, que foi aquilo que a gente conversou lá no início, eu encaminho esse cara para o médico. Não, ele tem grande incapacidade, mas ele não tem nenhuma bandeira vermelha, não tem nada que me sugira grande gravidade, tem uma emergência médica. Então, ele vai ficar num grupo de reabilitação, tá? Esse paciente, ele apresenta uma incapacidade leve, uma dor mais leve, e que essa dor, ela se torna mais intensa, como, por exemplo, pela atividade física que ele realiza. Então, esse grupo pode ser encaixado dentro de uma orientação para automanejo, tá bem? Então, a primeira estratificação que ele faz durante a anamnese é isso. E aí, depois, dentro desse grupo de reabilitação, ele divide em grupos de modulação dos sintomas, controle do movimento e de otimização funcional. E também ele traz as classificações de acordo com as escalas, como que ele divide isso em cada grupo. Então, é super didático o método, tá? Procurem, que dá uma boa orientada para a gente já começar o tratamento de dor lombar, tá bem? Então, qual o nível 2, né? Qual o estágio do paciente, e aí ele define o tratamento de acordo com cada estágio, tá bem? Já o CFT, ele tem uma abordagem muito mais comportamental. De forma didática, se eu pudesse dizer para vocês, o TBC, ele seria muito... ele funcionaria muito nos pacientes mais agudos e subagudos, que, por exemplo, é característica do esporte, né? Eu puxo sardinha para o meu lado. E o CFT já seria para pacientes crônicos, tá? Porque ele tem toda uma análise comportamental, a gente tem toda uma análise, tem bio também, tá? Mas a gente tem técnicas para fazer a mudança de comportamento, gerenciamento de estilo de vida. Então, ele traz uma base muito grande do psicossocial, tá? Então, se puder estudar as duas formações, eu acho que é o melhor fator, tá bom? Então, o primeiro ponto, ele trabalha a cognição, dando sentido à dor. Ele trabalha o movimento, tendo uma exposição gradual controlada, e ele também trabalha os grandes construtos, né, do estilo de vida através da mudança do estilo de vida, tá? Classificamente, ele também faz uma divisão de dor lombar específica e não específica, e dentro da não específica, ele divide em dor mecânica e não mecânica, tá? Então, ele também traz essa classificação por grupos, e isso já vai direcionando quais os comportamentos da minha dor lombar.
se eu entendi muito bem qual é a predominância das variáveis, eu vou conseguir escolher lá na minha caixa de ferramenta qual é aquela ferramenta para aquela variável certa, tá? Então, passo a passo. Primeiro ponto, ouvir, pessoal, ouvir muito bem esse paciente. Então, a gente precisa fazer uma grande anamnese, uma avaliação objetiva da dor, uma avaliação física, tá? Segundo passo, a gente precisa desconstruir essas crenças. Lá na anamnese, a gente já vai ter identificado diversas crenças. Então, a gente precisa desconstruir elas já desde o início da conversa com o paciente, né? Quando a gente for intervir, tá bom? Desde o início da intervenção, a gente já tem que começar com essa desconstrução. Terceiro passo, traçar e apresentar metas para o paciente. Então, a gente vai entender o problema dele, qual é a dificuldade e aonde ele quer chegar. E a gente, para chegar no objetivo final, a gente vai traçar, ó, primeiro a gente vai alcançar X, depois a gente vai alcançar Y, depois a gente vai alcançar Z. Isso a gente modula expectativa. E a gente já viu o quanto que a expectativa pode influenciar no sintoma, tá ok? E aí, de quarto passo, de fato, eu vou escolher uma ferramenta para intervir, ou melhor, vamos escolher uma combinação de ferramentas para a gente gerenciar esse sintoma. Vou elencar os métodos, tá? E vou, por último, fazer uma educação conjunta com esse paciente, para a gente ter a promoção da independência, tá? Na anamnese, precisamos entender o comportamento da dor, se ela é mecânica, se ela é não mecânica, quais são as experiências desse paciente com essa dor, foi extremamente traumático, ele acha que a dor faz parte do processo, isso a gente precisa entender. Qual é a expectativa dele com o tratamento, tá? E qual é a crença dele sobre essa queixa? Por que você acha que você teve essa dor? Então, com isso, ele já vai te dar uma explicação ali, dependendo do paciente, 3 dias falando, só com essa pergunta, tá? E a gente consegue entender as crenças. E a gente precisa investigar na anamnese já bandeiras vermelhas, tá? Eu acho que eu não trouxe o slide de bandeiras vermelhas, mas isso é muito importante. Se vocês tiverem paciente de cara, tá perdendo força e membro inferior na perna, tem uma dor irradiada com alteração de sensibilidade, e quando vocês vão botar ele para andar na ponta do pé e no calcanhar ele não consegue, isso já é sintoma clássico de síndrome da cauda equina. E aí é uma compressão severa da nossa cauda equina, lá das nossas raízes finais, que pode evoluir com gravidade. Esse tem que ir para o médico imediatamente, gente, porque a abordagem é cirúrgica, tá? Então, a gente precisa descomprimir esse cone medular final, tá? Então, essa é a principal red flags que eu falo para vocês. Mas, por exemplo, trauma. Então, o cara caiu. Qual é a minha bandeira vermelha? Fratura, tá? Então, trauma sempre tem que investigar. Não tem jeito. Não achem que vocês têm olhos de raio-x, tá? Sempre tem que descartar, porque a gente pode evoluir com uma gravidade. E histórico de câncer, né? Entender se tem algum comportamento ali naquele paciente que sugira câncer, tá? Essas são as grandes bandeiras vermelhas, se já precisam investigar isso na anamnese, tá? Precisamos entender quais são as incapacidades funcionais, né? De forma qualitativa. Qual é o objetivo daquele paciente, qual as metas do paciente. Eu gosto, por exemplo, na incapacidade funcional, que na escala funcional específica, que ele me dá 3 tarefas que ele não consegue fazer e ele me dá a nota, sendo muito alta a incapacidade, é 10. Nenhuma incapacidade, 0. Então, a gente já consegue direcionar o nosso pensamento para aquela tarefa específica, tá? Escutem muito bem o paciente de vocês. Esse paper aqui também, ó, deem um print, tirem foto daí, que ele organiza por assunto a nossa anamnese. A minha ficha da minha clínica, por exemplo, eu montei de acordo com essas perguntas, tá? Acho que direciona muito o que vocês devem perguntar e por quê, qual é a informação que cada pergunta dessa vai trazer. Isso vai direcionar bastante a entrevista de vocês, tá? Já na avaliação objetiva da dor, vocês já devem ter visto, né? Escala de visual analógica, o algômetro, que é um aparelhinho que a gente consegue mensurar a sensibilidade pelo nível de pressão que o paciente tolera,
E testes de sensibilidade. Peguem a aula de neuro para saber direitinho lá a região de sensibilidade, que região aquele lugar representa lá na raiz, tá? Tratar de paciente com dor lombar, a gente tem que entender de miótomo e dermátomo, tá? A galera da neuro estuda muito isso lá na ASIA. E aí a gente agora da trauma, normalmente negligencia muito isso. Isso é muito importante, tá? Como escalas funcionais principais, a gente tem a OSTRI, a Neck Disability Index seria para a cervical, e a Orebro, que também é uma escala bem importante. Além da Startback, que a Startback ela vai predizer o risco de cronificação, tá? Eu acho que ela não está nesse aqui, mas anotem. Startback também é uma escala muito importante. Estudem esses instrumentos para vocês classificarem o seu paciente. Já na avaliação funcional, vocês precisam observar as capacidades intrínsecas, investigar possíveis fatores que podem estar associados ao maior risco, déficit ou excesso de mobilidade, redução de tônus e força, alterações no gesto do movimento esportivo, tá? Trouxe aqui esse movimento fisiológico, por exemplo, tem que ser clássico, tá, pessoal? Não há uma análise de lombar sem vocês avaliarem flexão anterior, rotação, inclinações, extensão. A gente precisa entender o comportamento dessa dor, se há uma direção preferencial de alívio, tá? Ou de piora do sintoma, porque isso vai delinear o nosso raciocínio, tá ok? Testes neurais também são extremamente importantes. Então, trouxe aqui, por exemplo, o SLAMP e o LASEG, que vão trazer também, se a gente tem uma informação de dor neuropática, tá? Então, vão anotando tudo isso aí. Acho que vocês estão gravando, né? De repente é mais fácil depois para vocês reverem. E aqui eu trouxe 2 grandes exemplos para vocês entenderem ali do ponto de vista do gesto, o que a gente vai olhar, tá? Se, por exemplo, o paciente, olha como é que ele faz esse senta e levanta. Ele experimenta demais a flexão do tronco, a flexão da torácica e da lombar, e ele usa pouco o quadril dele, né? Então, ele tem que ter mais extensão lombar, tá? Então, esse paciente, se ele tem dor para flexão, a gente vai entender que ele tem um excesso de mobilidade para essa flexão, e ele tem essa flexão da lombar com a extensão torácica. Então, a gente precisa, na verdade, ganhar mais extensão, ele utilizar mais o quadril, a gente promover exercícios que ele vão fazer essa antiversão pélvica, tá? Já esse paciente é o extremo oposto, né? Ele tem uma extensão mais aumentada. Essa extensão ela pode ser ativa por excesso de atividades paravertebrais ou ela pode ter um excesso de extensão passiva, que é essa postura aí na lateral, tá? Que aí fala muito mais para um componente articular. Já na extensão ativa, eu tenho muito mais um componente muscular predominante nesse padrão de movimento. E aí a gente precisa entender, a minha abordagem vai ser igual nesses 2 casos? Isso é clássico do CrossFit, gente. Então, eles mandam de forma indiscriminada todo mundo arrebitar o bumbum, porque tem que manter a lombar em extensão. Eu sou uma, que eu tenho uma tendência a fazer um excesso de extensão. Se eu for com toda a energia para essa direção que eles mandam, é certo que eu vou abrir uma crise de dor lombar por excesso de extensão, porque eu já tenho essa tendência. Se eu ainda faço isso com excesso de carga, eu vou ter um estresse muito elevado nessa região, né? Então, para mim não vai funcionar. Então, vocês precisam entender do comportamento do movimento desse paciente, isso principalmente nas dores mecânicas, tá, pessoal? Para vocês poderem intervir de forma assertiva, principalmente na correção do padrão de movimento, tá? Desconstruções das crenças, né? A gente tem que entender, e aí de forma com perguntas reflexivas, a gente consegue ir desconstruindo isso. Essa planilhazinha, essa tabela, por exemplo, traz para a gente formas mais amenas de a gente falar a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui essa primeira já é logo de cara, né? Que você tem 6 meses de vida.
E aí você, na verdade, pode dar uma informação parecida dizendo, ó, a sua longevidade, ela pode ser aumentada fazendo hábitos saudáveis, tá? Então, você não está focando no catastrófico, tá? Você, na verdade, já só tende a falar o que o paciente pode fazer para melhorar. A gente não foca, ó, assusta, porque isso aumenta a gravidade do entendimento do paciente e deflagra um efeito nocebo, tá? Então, no terceiro passo, a gente vai explicar os objetivos para o paciente, passo a passo. Isso tem feito muita diferença na minha prática da clínica, por exemplo, até para vender o tratamento, tá, gente? A gente explica o que vai ser feito, ao invés da gente vender pacote de 10 sessões, a gente explica o que cada fase, qual vai ser o nosso objetivo, ele vai acompanhando o alcance desses objetivos e ele entende todo o processo. Ele entende o porquê que ele vai ter que fazer X sessões, né? Não é de forma aleatória e sempre direcionado para o objetivo do paciente, tá ok, pessoal? Já nas intervenções, a gente precisa elencar estratégias analgésicas de acordo com a classificação da dor. E aqui nós temos excelentes ferramentas como eletroterapia, fotobiomodulação, termoterapia e terapia manual. Todas essas vão trazer, né, alívio da dor, então a gente precisa entender qual é a cara que aquela dor tem, entender quais são os principais mecanismos envolvidos naquela dor e a gente pegar qual é uma dessas ferramentas que vão combater aquele sintoma, tá? A gente, na sequência, vai elencar, né, a abordagem para os fatores intrínsecos modificáveis. Então, eu percebi que ele tem uma diminuição de mobilidade. Então, eu vou trabalhar essa mobilidade. Eu percebi que ele tem, por exemplo, uma flexibilidade horrorosa, que faz ele dobrar muito aquela coluna, porque o quadril não dobra. Então, eu vou trabalhar essa flexibilidade, tá? Eu vou verificar quais são as variáveis que eu consigo modificar para poder melhorar a incapacidade desse paciente, tá? Sempre direcionar o raciocínio para a tarefa. Então, pensem sempre, ele quer ficar sentado mais tempo sem dor. Ele quer caminhar sem dor. Então, vocês vão buscar passo a passo exercícios que você vai expondo gradativamente para aquela tarefa, sempre com foco na tarefa. Nunca a gente fazer exercício de forma isolada sem ter um objetivo funcional, tá ok, gente? Ganhar mobilidade para os movimentos restritos, né? Então, redistribuir movimentos excessivos. Então, se eu tenho um excesso de flexão na lombar, eu vou ter que usar mais o quadril para a gente poder diminuir esse excesso de flexão e a gente vai usar mais a torácica. Então, a gente tem que distribuir melhor esses movimentos com essas três estruturas, torácica, lombar e quadril. Quando um não está pouco, ou quando, né, assim, essa balança tem que estar equilibrada. Se eu tenho um fazendo muito, o outro fazendo pouco, excelente estratégia para lombar é a gente dividir esses movimentos, tá? E a exposição gradativa ao movimento doloroso. A gente tem que expor, sim, esse paciente ao movimento doloroso de forma bem devagarzinha, controlada, mas sempre entendendo, obviamente, esse comportamento, tá? E para que a gente tenha sucesso, nunca se esqueçam, gente, a abordagem ela é multimodal. Então, uma abordagem que só vai ficar com o paciente na maca, instalando ele todo, não vai resolver. Um paciente na maca só fazendo eletroterapia não vai resolver. Assim como, se o meu paciente tem muita dor, eu entender que só exercício físico pauleiro em cima dele vai resolver, também não vai. Então, a gente precisa ter inteligência para usar todas as modalidades que nós, fisioterapeutas, temos como recurso, tá? A abordagem sempre será multimodal. E aí, eu entendendo o que eu preciso melhorar, qual é a forma que eu vou inibir aquela dor, é só eu escolher qual o melhor método que eu tenho maior domínio, tá bem? E por fim, gente, já chegando no final, a educação continuada. Então, eu gosto muito desse gráfico, porque isso entende, muitas vezes, até para o paciente crônico, ele fala assim, mas eu fiz a mesma quantidade de caminhada que eu fiz na semana passada, e na semana passada eu não senti dor nenhuma, e essa semana eu estou sentindo.
E eu estou entendendo que eu piorei muito da minha dor por conta disso. E aí, quando a gente vai entender o que aconteceu, esse paciente, nessa semana, ele não dormiu, porque o filho dele está doente, porque aconteceu uma coisa muito grave na família, ou porque ele perdeu o emprego. E aí, o que acontece com o nosso organismo, né? O nosso limiar de dor. Então, esse gráfico, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, esse traço pontilhado representaria, por exemplo, o nosso limiar de dor. Então, quando a gente tem uma carga, uma exposição de carga que esbarre nesse limiar, a gente vai sentir dor, tá? Essa dor vai deflagrar. E aquela lá em cima, aquele limiar é do quebrei, tá? Não consigo mais me mover. Então, o tamanho da sensibilidade que foi criada lá no tecido. Essa linha pontilhada de baixo, então, ela é o meu limiar de dor. Toda meia carga que chegar nesse limiar, ela já vai deflagrar uma dor. Quando eu tenho a presença de fadiga, doença, nível de estresse, privação de sono, ansiedade, sintomas de depressão, essa minha linha vai lá para baixo, gente. Isso significa que o meu sistema de dor se torna muito mais sensível. Qualquer carguinha já vai deflagrar, tá? Como que a gente sobe esse limiar de novo? Com uma atividade física com uma carga ajustada, com predomínio de atividades aeróbicas, que são excelente, que é uma excelente ferramenta para a gente liberar encefalinas, dopaminas, serotonina, a própria adrenalina, GABA, tá? Que todos são neurotransmissores que inibem o nosso processo de dor, beleza? Então, essa é uma ferramenta para quando a gente tem, por exemplo, essas questões. Mas é muito importante o paciente entender esse processo, porque se ele entende que ele piorou muito, ele já começa a ter uma resposta nocebenta, e aí ele começa a piorar pela expectativa da piora. Aí ele entra num ciclo vicioso, tá ok? Entender, né, que o comportamento, a escada para melhora não vai ser retinha, ela vai ter um monte de sobe e desce, tá? Então, é muito importante ele ter essa consciência de que o sintoma ele vai ficar numa flutuação de sobe e desce, mas ele vai perceber que a intensidade diminui nas crises e que essas crises ficam cada vez mais espaçadas. Então, esse desenho, por exemplo, essa é uma figura que eu uso quando tem um paciente que tem um escape de dor, tá? E aqui são as páginas que eu aconselho de vocês acompanharem, que tem bastante informação sobre dor, que a gente falou aqui, sobre a questão da lombar, tá? E para tratamento. Aqui não se aplica para vocês. E eu vou só trazer um último caso clínico, que, na verdade, eu vou trazer já um filminho dele aqui. Para eu resumir vocês, é um paciente de dor crônica, como vocês podem ver, ele é um praticante de atividade física, ele fazia crossfit de manhã, antes da aula, assistia a aula a manhã inteira, de tarde ele fazia treino de remo, corria e fazia crossfit de novo à noite. Ele tem uma privação crônica de sono, porque por conta das demandas da escola naval eles dormem pouco, isso já é clássico, tá? Só que ele tinha uma excelente capacidade de enfrentamento dessa dor. Ele sempre achava que quanto mais dor, ele tinha que fazer mais exercício para ele poder melhorar. E aí, olha como é que ele chegou num ponto dessa dor. E aí a gente vê um menino novo desse, né, com esse tamanho sofrimento, para poder se virar numa cama, né, não conseguir. É extremamente agoniante. Isso já tem bastantes anos, já tem um bom tempo, esse paciente. E ele, na época, isso foi em 2016, eu não conseguia melhorar ele de fato, ó, por conta. E aí levei ele para o NEI, tá? Eu já tinha tentado, gente, com ele, vou mostrar para vocês aqui, manipulação, e aí ele melhorava um pouquinho quando a gente mobilizava a lombar dele. Aí ele estava fazendo muitos exercícios de lombar, prancha, estabilização de tudo que é lado, agachamentos, liberação miofascial, a gente fazia de um tudo. Ele melhorava um pouquinho, ele se expunha à atividade física, ele voltava a ter essas crises, tá? O Ney ficou 2 horas, gente, de consulta para entender todo esse contexto e convencer ele
que ele, na verdade, estava pecando por excesso. E aí ele sensibilizou demais o sistema dele e ele estava fazendo uma hiperatividade animal desses músculos dele do tronco, achando que ele ia proteger mais essa lombar. Os exercícios passados foram exercícios de respiração diafragmática, relaxar o tronco a realizar essas mudanças, tá? E exercícios de mobilidade. E mandou ele descansar. Não é para ficar deitado o dia inteiro. É para você, se você quiser ir na rua, no mercado, mas não é para fazer atividade física com carga. Era para ele desligar, de fato, aquele sistema dele. E aí, 3 semanas, ó como é que ele já estava. De verdade, gente, a abordagem foi isso aí, extremamente simples. E a gente já começou a expor ele gradativamente nas atividades, porque ele precisava fazer um teste físico. Na semana seguinte, a gente estava meio que desesperado, porque era o último ano dele de escola naval. E aí ele poderia repetir de ano se ele não conseguisse correr, tá? Então, tranquilaço, para quem não conseguia rolar na cama, tá abaixando, sentando. Então, gente, o raciocínio ele não é linear, né? A gente não pode focar numa variável só. Imaginem a complexidade de tratar nesse contexto super doido. Aqui é um pouquinho do nosso contexto lá da Escola Naval, que a gente tem alguns filhos aí que passaram por lá. Então, vocês têm que pensar que reabilitar, prevenir, ela vem para reduzir custos, salvar histórias, não quebrar os sonhos, não perder carreiras. E a gente precisa tratar esses pacientes com dor lombar para trazer longevidade da missão daqueles que são a razão da nossa profissão, né? Os nossos pacientes, nossos atletas, os nossos combatentes. Obrigada, viu, gente? Falei demais. Muito obrigada, Roberta. Acho que a aula foi incrível. Pelo menos eu peguei muitos insights assim. Consegui associar algumas coisas que eu tinha visto lá na Escola Naval também. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão, mas abaixou. Alguém tem mais alguma dúvida? O pessoal tá batendo palma aqui. Elogiando a aula. Ai, gente. A Lívia, outra filha, ó. Já é. É que a gente mandou o link no grupo também dos voluntários lá da escola para o pessoal também assistir. Ai, que legal, que massa. Dá para a Ai, gente ficar aqui, né, conversando sobre dor lombar aí uma vida, porque tem um mundo, mas eu espero que eu tenha conseguido organizar ali pelo menos o raciocínio para vocês, né? Ter dado um passo a passo da gente, como que a gente precisa abordar e principalmente de como que na prática clínica a gente vai se guiar por esses construtos, né? Da ansiedade, da parte cognitiva do paciente e principalmente, gente, que eu acho que é o grande objetivo da aula aqui minha, é quebrar a crença, né? Para que ninguém saia daqui dessa aula dizendo que qualquer hérnia de disco é para invalidar a pessoa. Então, se esse objetivo eu conseguir atingir, eu já estou feliz. eu acho que conseguiu, né? Pelo menos a ideia que a gente tem é de lombar, assim, ai, tá com dor lombar, não pode mexer. A gente fica com medo mesmo, porque a gente ouviu essa vida inteira, né? Só que a gente vai ser fisioterapeuta daqui a um tempo, e tem algumas pessoas que já são formadas aqui, então acho que é bem importante a gente construir essa ideia aí, porque o paciente vai ter a ganhar, e a gente também, né? Mas muito obrigada, Roberta. Sei que foi corrida aí para você chegar. Infinitamente obrigada, foi uma aula muito boa, de verdade. O pessoal está aqui agradecendo. E conte sempre Que com a bom. gente também. Esperamos contar com vocês. Não, pode contar. A gente vai dando aos trancos e barrancos, a gente vai dando um jeitinho para a gente ter esse bate-papo aqui. Ah, vamos tirar uma foto, né, povo? Vamos. Quem conseguir tirar. Júlia, Tem você aqui. consegue abrir a câmera aqui? Pode ser. Eu sou péssima disso. Eu sempre tiro uns prints horrorosos. Vamos, galera, abre a câmera aí, quem puder, né? Minha internet tá devagar, então se alguém ligar a câmera, mas não aparecer é por causa disso. Todo mundo que ia ligar, ligou? 1, 2, 3 e já. Acho que foi. Muito que bem. Muito obrigada, gente. Todo mundo respondeu aí na lista de presença? Parar aqui a E acho que gravação. Lucas levantou a mão, queria falar, Lucas?